É uma honra muito grande, mais uma vez, estar aqui, essa casa que nos recebe com tanto calor humano, com tanto amor. Sirlene, pastora Sirlene, os meninos, pastor Felipe está numa missão aí. Muito bom estar com vocês aqui. E o André estava ministrando aqui a oferta, e aí quando ele falou de servir a Deus ou a Mamon, Deus tocou no meu coração e eu queria que você repetisse agora, com toda a sua força. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Para ensaio tá bom. Agora as crianças, vão repetir comigo, Eu e minha casa servimos ao Senhor. No 3, viu? 1, 2, 3. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Não, acho que faltou força. Vamos lá, criança, 1, 2, 3 e... Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. A gente não serve ao dinheiro, não serve a mamon, não serve as coisas desse mundo. Nós servimos ao Senhor. Isso que nos mantém de pé. É o Senhor Jesus. Amém? Amém. E hoje eu estou... Assim, nos últimos tempos, a gente como imigrante, a gente tem passado por tempos difíceis. De medo. E é justamente sobre isso que Deus tem falado muito comigo. Sobre medo. Sobre o medo. E o tema dessa mensagem de hoje, um dia de ceia, é: não temas, porque Deus está contigo. Então você que está em casa, você que está aqui conosco, não temas, porque Deus está contigo. Amém? E uma das maiores angústias que eu passei na minha vida, eu acho que alguém que já deve ter escutado um pouco do meu testemunho, mas é porque ontem a gente estava conversando sobre testemunho lá com a Karina, mas o André, e aí foi para confirmar a palavra de hoje. Porque eu falei assim, eu preciso levar um pouco do meu testemunho, porque, principalmente para mim, porque uma vez eu ouvi alguém falando que a principal pessoa que tem que ouvir seu testemunho é você mesmo. Que é para que você possa se lembrar de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou. Então não só para a igreja, mas é para mim mesmo, para a edificação, minha edificação. Porque a gente às vezes se esquece quem a gente era, de onde a gente saiu, quem a gente foi, o que a gente fez. Quando a gente alcança lugares maiores, a gente esquece às vezes do que passou. Mas quando a gente dá o nosso testemunho, ou quando a gente ouve o testemunho, a gente traz à memória aquilo que a gente viveu lá atrás e fala assim: nossa Deus, o Senhor é bom mesmo, hein? O Senhor me tirou lá da lama e me colocou aqui, na tua presença. E eu era um desses. Um dos momentos de mais angústia que eu passei na minha vida foi quando eu me senti sozinho. Eu estava no meio de uma multidão de pessoas, chegando no carnaval, né? Eu estava num carnaval no meio de uma multidão de pessoas e me sentindo tão sozinho, tão mal, tão ruim. E talvez seja essa dor silenciosa que alguém aqui possa estar sentindo, ou alguém em casa possa estar sentindo nesse momento, uma dor de estar na frente de muitas pessoas e ninguém está vendo a sua dor. Ninguém está sentindo o que você está sentindo. Ninguém está nem aí para você. Então, a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 41:10. Mari, por favor, se você puder abrir aí, porque talvez você esteja sentindo essa dor silenciosa, rodeado de pessoas, mas com o coração vazio. Mas o Senhor traz uma palavra poderosa para o seu coração. Isaías 41:10 vai dizer assim, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Aí ele enfatiza, eu lhe dou forças. Ele fala assim, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, isso é uma promessa do Senhor para toda a eternidade, para a nossa vida. Para todo sempre, Não tema, porque eu, o Senhor, Ele está com você. Não tema, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu te ajudo, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Amém? O pano de fundo o contexto desse texto é porque o povo de Israel, ele estava vivendo um exílio. Ele estava vivendo um exílio babilônico, perdido na terra. Tinha perdido o templo, tinha perdido a identidade nacional. Eles estavam sem rumo, eles estavam perdidos, com medo. Eles estavam longe de Sião, cercados de nações poderosas, com a sensação de ter sido esquecido. Já passou por isso? De você ter se sentido esquecido? Meu Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não vê? O Senhor não está vendo o que eu estou passando, meu Deus? E aí, o futuro para eles parecia
um corredor escuro, sem uma luz, sem janelas. E foi nesse ambiente que Deus trouxe essa palavra para o povo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, que eu estou contigo. E para nós, esse texto ecoa com muita força hoje também. Deus fala para você: não temas, porque eu estou contigo. Talvez a gente esteja no exílio emocional, no exílio espiritual, ou as circunstâncias tenham nos colocado com medo, diante de tanta pressão, tanta coisa que vem acontecendo. Mas o Senhor nos lembra: não temas, porque Ele é fiel, Ele te sustenta, Ele te ajuda. Ele te lembra: não temas, não tenha medo, não fica com medo, eu vou te ajudar. Ele enfatiza: eu vou te ajudar, sim, eu vou te ajudar, eu te sustento. E aí, voltando para o meu testemunho, antes de eu conhecer Jesus, eu levava uma vida bem desregrada, uma vida bem sofrida. Eu, muito novo, comecei a beber, comecei a usar drogas. E aí, uma certa vez, um certo ano, num carnaval, eu decidi por mim, falei: esse carnaval eu vou arrebentar, vou ficar os 4 dias sem dormir. Falei: esse carnaval eu arrebento. Aí o que eu fiz? Lá no Brasil tem muito, os caminhoneiros tomam muito Arribite, né? É um remedinho para não dormir. É um remédio tarja preta. Eu fui na farmácia, conheci lá os funcionários da farmácia, comprei, porque a tarja preta só vendia com receita. Eu fui lá e comprei uma caixa desse remédio. Denzobese, o nome do remédio. Ele é inibidor de sono, inibidor de apetite. As mulheres lá também tomavam para não engordar, para emagrecer. E eles tomam um por dia, os caminhoneiros, para não dormir. Um só eles tomavam, que era bastante para eles. E eu tomei vários. Eu chegava a abrir as cápsulas assim e colocar na boca e misturar com bebida. Desde cedo, antes do almoço, eu comecei. Falei: esse carnaval arrebenta. E fui durante o dia, e os amigos e tudo mais, aquela festa, aquele negócio. Chegou a noite, me arrumei, fui pra rua, e tô lá na rua esperando a festa começar, e todo mundo bebendo, aquela falsa alegria. Chegou um certo momento, começou a chover, e eu comecei a sentir um desconforto no estômago. Esse desconforto foi aumentando e foi começando a sentir uma dor no estômago. E aí me dava uma ânsia de vômito. E eu rodeado de gente, todo mundo rindo, todo mundo dançando. E eu com a ânsia de vômito, a dor começou a apertar, começou a doer muito. Eu ia no banheiro, chorava e tentava vomitar, não saía nada. E a chuva, daí voltava pra rua, a chuva descendo, escorrendo, chuva, tudo molhado. Falei assim: não, se eu for em casa tomar um banho, eu vou melhorar e volto pra cá. Fui em casa, tomei um banho, eu morava pertinho lá onde era a festa. Tomei um banho e voltei. Mas a dor não ia embora. E eu bebia água, e eu andava para um lado para o outro, e todo mundo rindo, e eu com aquela sensação de estar sendo esquecido. Ninguém estava olhando para mim, ninguém estava sentindo o que eu estava sentindo, ninguém percebia o que eu estava sentindo. E aquela dor aumentava. Chegou a um ponto que eu falei assim: não, vou para casa, não aguento mais. E fui para casa. Vomitei. Ajoelhava no chão, ajoelhava no banheiro, no vaso, vomitava. E eu não tinha comido nada durante o dia, o estômago vazio. E aí eu vomitei todo o líquido que tinha dentro de mim. Chegou a um ponto de eu estar vomitando sangue, com a cabeça dentro da privada. E eu falei assim: agora eu passo dessa para melhor, ou para pior, não sei. E aí foi o momento que eu clamei a Deus. Falei: meu Deus, eu não conhecia Jesus, conhecia de ouvir falar. Falei: meu Deus, eu não quero morrer. Eu com vergonha de ir para o hospital fazer uma lavagem, sei lá, com vergonha de que os outros iam pensar e falar de mim. Eu sozinho dentro de casa, ajoelhado com a cabeça no vaso, vomitando sangue. E naquele momento eu senti que Jesus falava assim: ó, era Jordão, no Brasil é Jordão, aqui é Jordan. Ô Jordão, essa vida não é para você. Eu não te criei para isso. E eu não conhecia Deus, mas eu clamei com tanta sinceridade, com tanto medo, com tanta força, que Ele falou assim: agora é o ponto que você tem que parar com isso. Eu vou te resgatar, eu vou te tirar dessa, mas eu quero você para mim. É como se Deus falasse no meu coração isso.
E a partir daquele dia foi um start. Eu não parei de usar as drogas ainda, eu não parei de beber ainda, mas com o tempo eu fui largando cigarro, largando bebida, largando tudo e parei com tudo. Mas aquele momento onde eu estava na lama, no poço, quase morto, foi ali que eu senti que Jesus me resgatou. Amém? Eu não sei porque que Deus mandou trazer isso aqui hoje, mas é para que eu para mim principalmente, para que eu pudesse lembrar do que Ele fez por mim e do que Ele ainda vai fazer. Porque Ele tira a gente de lugares, sabe, lugares que a gente acha que ninguém está vendo, não sou reconhecido, mas Deus está vendo onde você está, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus sabe de todas as coisas. E se você está com medo, se você está preocupado, se você está ansioso, Ele fala: não temas, porque eu estou contigo, eu te sustento com a destra da minha direita. Sim, eu ajudo. Ele fala, Ele enfatiza. E aí, diante de tudo isso que foi falado, eu quero compartilhar algumas coisas que nos ensinam que nós precisamos não temer, que nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco em todo o tempo, em todo o momento. A não ser que nós nos afastemos dele, mas se nós nos achegarmos e estivermos com ele, com afinidade com ele, com intimidade com ele, ele não vai nos abandonar. Porque é promessa dele, ele é fiel para cumprir as promessas que ele tem para a nossa vida. E quando a gente está no momento de ceia, e a gente vê aquilo que Cristo fez na mesa, sentado com aqueles que iam o trair, com aqueles que iam o abandonar, aquele que ia o negar, mesmo assim, ele partiu o pão e serviu o vinho. Numa mesa onde as pessoas iam negá-lo, onde as pessoas iam traí-lo. E mesmo assim, ele se alegrou. E aquele que o traiu, porque a palavra fala Jesus, na noite que foi traído, ele chamou o traidor de amigo. Porque quando Judas chegou para entregar Jesus, Jesus o recebeu e Judas deu um beijo nele. Ele falou: amigo, aqui veio. Quando que nós vamos chamar um traidor de amigo? Você sabendo que a pessoa vai te trair, vai te passar a perna, vai te entregar, e você vai dar um abraço, vai dar um beijo, vai chamar de amigo? Mas esse é o amor incondicional de Jesus. Porque mesmo traindo Ele não nos abandona. Amém? E o primeiro ponto que a gente pode aprender aqui, é que diz o texto: não tenha medo, porque Ele prometeu estar com você. Isaías 41:10 repete várias vezes a promessa: estou com você, te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro pela mão. Você sabe aquela noite que você quase desistiu? Quem já passou por isso? De nem dormir de preocupação, falou assim: agora eu desisto, agora eu vou chutar o pau da barraca, agora eu entrego tudo. Jesus estava lá com você. Você sabe quando você estava tomando banho debaixo do chuveiro e as suas lágrimas se misturavam com a água do chuveiro e escorriam pelo seu rosto? Está até poético, né? Chorando, sem ninguém ver. Jesus estava lá com você. Você sabe quando você deitou a cabeça no travesseiro sem saber como seria o dia de amanhã? Não vos andeis ansiosos com o dia de amanhã. Nessa noite que você, oh meu Deus, eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta de luz. O que vai ser dos meus filhos? Não tem dinheiro para comprar o leite. Né, André? A gente estava conversando ontem sobre isso. Quando a gente menos espera, um anjo do Senhor pelo WhatsApp. Só que ele não te deu dinheiro. Ele falou: você quer trabalhar? Então lá. Mas eu vou te dar o leite, mas você tem que fazer a sua parte. Jesus estava lá. Sabe quando vocês estavam chorando, preocupados? Meus filhos têm que ter pão para comer. Jesus estava lá com você. Ele te disse: não tenha medo. Isso faz parte da promessa. Porque no processo é que a gente vai nos fortalecer para a gente alcançar o propósito. Desde que nós andemos com Ele. Amém?
Tá frio, né? Falei com a Elsa, fica aí que eu vou lá pra Flórida, mas eu acho que ela veio em outro avião. Porque ela trouxe o frio junto, né, Mari? Amém. Glória a Deus pelo frio. Segundo ponto que a gente pode aprender aqui, ó, que mesmo no meio da multidão, Jesus vê a sua dor. Eu estava ali no meio da multidão, me sentia invisível, ninguém me percebia. Mas Jesus estava comigo o tempo todo, porque Ele não me deixou morrer. Ele é especialista em realizar milagres no meio da multidão. Sabe a gente conhece quantos milagres de Jesus tem na palavra dele e que Ele realizou no meio da multidão. E Ele é especialista em tirar você de onde você está, onde ninguém te vê, espremido, apertado, chorando, sofrendo, magoado, decepcionado. Ele é especialista em tirar você dali e realizar o milagre na sua vida. Se Ele fez lá, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se Ele fez lá, você tem que crer que Ele vai fazer. Ele curou o homem da mão ressequida, aonde? Na frente da multidão. Ele curou o paralítico diante de todos. Ele curou a mulher do fluxo de sangue na frente da multidão. E ela passou espremida por todo mundo, arrastando pelo chão, no meio da multidão. O que Ele fez? Curou ela ali. Ele devolveu a visão ao cego de nascença, aonde? Na frente da multidão e seus discípulos. Ressuscitou Lázaro aonde? Todo mundo esperando. O que vai ser agora dele? Todo mundo querendo, sabe? Agora não tem jeito. Já tem 4 dias, o cara está até fedendo. Mas na frente da multidão, Ele realizou um dos grandes milagres. Lázaro vem para fora. Então por que a gente acha que quando a gente está sofrendo, ninguém está vendo, decepcionado, tão abandonado, Jesus não vai realizar? Vai realizar. Ele prometeu. Eu estou contigo, eu não te abandono, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Amém? Talvez você esteja paralisado, com medo, com trauma ou no pecado. Talvez seus sonhos pareçam mortos. Talvez nada prospere. Eu coloco, meu Senhor, por que tudo que eu faço não dá certo? Nada prospera, tudo vai para trás. Hoje Ele está falando, levanta e anda. Hoje Ele está falando para você, sonhos, voltem a viver. Que haja vida em abundância. Então, não tenha medo. Jesus é especialista em realizar milagres, mesmo em meio à multidão. Um terceiro ponto que a gente aprende é que Deus ouve quem é sincero. Sabe, eu não conhecia a Jesus, eu conhecia de ouvir falar, as pessoas perguntavam, você é o quê? Eu sou católico, mas eu nunca ia na igreja católica. Eu só ia, quando eu era adolescente, eu só ia porque tinha a hora da paz do Senhor lá, que todo mundo apertava a mão e eu dava uns beijinhos na bochecha das meninas, eu gostava por causa disso. É verdade. Eu não ia lá para assistir a missa. Eu conhecia um Jesus assim, inalcançável, um Deus inalcançável. E nessa noite que eu estava ali à beira da morte, eu clamei a esse Deus que eu não conhecia ainda, mas eu clamei a Ele. E com sinceridade, porque eu estava com medo de morrer. Eu não queria morrer. Estava sentindo dor, não queria sentir mais dor. E engraçado que eu tinha tomado tanto remédio para não dormir, e aquela hora eu queria dormir para a dor passar. E como é que dorme? E aí eu clamei a Ele sinceramente, um coração quebrantado e sincero. O Senhor me ajuda, o Senhor me salva, o Senhor me tira dessa, meu Deus, me tira dessa. Salmo 145, 18 vai dizer assim, ó. Ó, Mário, você pode abrir aí, por favor? Ó, é rápido, hein? Eu gostei, ó. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos o que o invocam. Algumas versões vão falar com sinceridade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade, em verdade, com coração quebrantado, com coração verdadeiro, sem mentira. Todos aqueles que o invocam com verdade, Ele vai ouvir.
Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Então, se você que está em casa, você não conhece Jesus, invoca Ele com sinceridade, que Ele vai se apresentar a você e vai estar perto de você. Naquela noite, a minha oração não foi uma oração bonita. Até hoje não é, a minha oração é espontânea. Mas Deus não estava preocupado em beleza, em palavras bonitas, em uma oração, como é que fala, uma oração eloquente, aquela toda formal, Senhor, magnânimo. Não. É na sinceridade do coração. Porque orar com palavras bonitas os fariseus faziam. Mas quando você dobra o seu joelho e invoca Ele com sinceridade, com um coração puro e sincero, de verdade, a palavra diz, é promessa dele: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam com sinceridade. Então Deus ouve quem é sincero. Ele ouviu o meu clamor. Por mais que eu estivesse afundado no pecado, por mais que eu estivesse no mundo de perdição, por mais que eu estivesse fazendo os prazeres desse mundo, Ele ouviu o meu clamor sincero. Naquela noite minha oração não foi bonita, mas foi sincera. E Deus ouve quem ama com verdade, quem clama com verdade. Então, não se preocupe em falar coisas bonitas, palavras que você nem usa no seu dia a dia. Não, Jesus conhece você, Jesus sabe como é que você fala, Jesus conhece suas gírias. Seu palavrão, você não pode falar palavrão, né? Mas Jesus conhece você, Jesus sabe quem você é. Aí você vai vestir uma capa de fariseu para fazer uma oração e clamar ao Senhor? Não, do seu jeito, com sinceridade, porque Deus ouve aquele que clama com sinceridade. Amém? Um quarto ponto que a gente aprende é que Deus te vê quando você está sozinho. Ele te vê aqui, quando a gente está em meio a pessoas, ele te vê em qualquer lugar. Mas quando você está sozinho, Ele também te vê. Ele está te vendo. E aí o que você faz quando ninguém está vendo? Só quando Jesus está te vendo. Eu estava ali em meio a centenas ou milhares de pessoas, ninguém me percebendo, mas o Senhor, Ele estava me vendo. Deus te vê aonde você está. Deus sente a sua dor, Ele conhece a sua dor, Deus conhece as suas mazelas, Deus conhece os seus pecados, Deus conhece aquilo de bom que você faz, as suas qualidades Ele sabe. Deus te vê quando você está sozinho. Você sabe quantas pessoas tem no planeta? Sabe, tem uma noção? Mais de 8 bilhões de pessoas. E sabe o que é mais incrível? Que Ele sabe o seu nome, Patrícia, Ele sabe o seu nome, Sirlene. Ele sabe o nosso nome. Assim como conhece as estrelas todas pelo nome, Ele conhece cada um de nós pelo nome. 8 bilhões de pessoas no mundo, mais de 8 bilhões. 8 bilhões e 1 agora. 2, tá nascendo. Mas tá morrendo aqui também. Mas Ele sabe o seu nome, Ele te conhece, Ele te vê aonde você está. Esse é o nosso Deus, soberano Senhor, aquele que é onipresente, está em todos os lugares. 8 bilhões de pessoas, e ainda assim Ele conhece a sua história, conhece o seu passado, conhece o seu futuro. Ele vai além do tempo. Ele conhece a sua história e a sua dor. Ele conhece as batalhas que a gente trava em silêncio. Conhece, Mari. Conhece. Aí quando o pastor Felipe e a Sirlene me convidaram para estar aqui, na primeiro convite eu falei assim: não vou não, a migração tá pesada aqui no que não vou não. Só que Deus incomoda a gente, né? Deus incomoda. E aí eles ficaram uns dias sem mandar mensagem, e eu orando e pensando: meu Deus, será que eu vou? Eu tenho que ir, Deus. E aí, assim, quando eu já estava pensando em falar que eu vim, aí o pastor Felipe mandou outra mensagem:
Jordan, pensa aí considere no seu coração. Considere no seu coração e vir. Eu falei, tá bom, pastor, já está decidido, eu vou. E aí chego no aeroporto lá em Nuuk, eu avistei de longe 2 policiais, diferentes dos policiais que ficam no aeroporto, de colete. E aí eu tava na fila para passar pelo check-in. Como é que eu volto? E eles olhando pra cá. Se eu volto, ia dar muito na pinta. Eu falei, meu Deus, e agora? Respirei, baixei a cabeça, olhei assim de rabo de olho e fui seguir na fila. Aí Deus pegou eles aqui, foi trazendo eles pra cá. E eles foram andando, saindo pelo corredor assim, ó. Eu não sei nem se é polícia, se é o ICE ou se é polícia mesmo, é comum. Não sei nem o que é, porque eu não olhei, eu fiquei assim. Falei, Senhor, a palavra que o Senhor que eu vou ministrar lá é pra não ter medo. Tu tá comigo, Senhor. Tu me sustenta, tu me ajuda. E aí ele tirou os caras lá. Se é ICE ou se não é, eu não sei. Mas que tirou. E aí eu passei em paz. Até nessas coisas, Deus tá vendo? Até nessas coisas. Naquele dia, eu olhava ao meu redor e via todo mundo sorrindo, todo mundo pulando, todo mundo cantando. E eu passando mal, suando frio. Eu suava frio. Um calor. E eu suando frio. Deus me livre. Graças a Deus, eu nunca tive mais essa experiência. Graças a Deus. Que eu não desejo para ninguém. E aí hoje, eu lembrando, eu vejo o quanto eu estava errado, o quanto eu estava caminhando a passos largos para uma eternidade de dor, de ranger de dentes, de sofrimento, por causa de decisões erradas. Ninguém me influenciou nada, ninguém falou faz isso ou faz aquilo. Não, eu aprendi a fazer por conta própria. E a dor insuportável no estômago. Eu falando aqui, chega até por fora, eu fazendo caras, né, como se estivesse tudo bem. Por fora parecia que estava tudo mil maravilha, mas por dentro. E não só a dor, era a sensação de se sentir. É o sentimento, a sensação de sentir, né? É o sentimento de estar sozinho, de ninguém estar ligando, de estar tipo como se abandonado. E aí quando eu me converti e comecei a ouvir louvores, eu ouvia muito o DVD do Lázaro. E ele conta um testemunho assim parecido, que a única posição que ele se sentia bem dentro do avião era de joelho. Por causa de tantas drogas que ele usava, a única posição que ele estava sentindo muita dor no estômago, e a posição que ele se sentia bem era de joelho dentro do avião. Ele foi daqui, não sei aonde, daqui na Europa, não sei, do Brasil para não sei aonde, de joelho. De joelho. Depois daquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Comecei a dar valor à vida. Porque quando a gente começa a dar valor às coisas quando a gente perde, ou quando a gente quase perde. Aí a gente começa a dar valor. Aí a gente valoriza. A minha vida mudou totalmente. Já não me sentia bem mais bebendo, não me sentia bem mais usando as coisas que eu usava, fumando. Cigarro foi a primeira coisa que eu larguei, foi o cigarro. Eu fumava, dava ânsia de vômito. Aí hoje eu vejo, é o Senhor. É o Senhor. Não temas, porque eu estou contigo. Talvez você esteja assim hoje. Ninguém percebe a sua dor, ninguém entende o peso que você carrega, o fardo pesado que você carrega. Ninguém entende. Ninguém vê as suas lágrimas. Ninguém vê. Mas Deus vê. Amém? Ele te sustenta. Ele te guarda. Ele te chama de filho. Você pode até se sentir sozinho, abandonado, mas o Senhor, Ele sustenta cada passo que você dá, cada desvio que talvez você quase comete. Ele fala assim, opa! Ele não fala lá no versículo Isaías 41:10, eu te sustento com a destra da minha justiça. O que é a destra? A direita. É como se Deus estivesse aqui, Jesus está aqui de mão dada com você, e você tentou ir para lá, e Ele falou, não, é por aqui que eu vou te ajudar, eu vou te guiar, é por aqui que você tem que ir. Aquele caminho que você andava, você não pode voltar para lá. Por isso que é importante nós estarmos aqui em comunhão,
Adorando o Senhor na casa do Senhor. A gente pode ter o nosso momento em casa, nosso culto doméstico. A gente pode ter os nossos momentos de adoração, de oração dentro de casa, sim. Isso é importante demais. Isso é valoroso demais. Mas nada substitui estarmos na presença do Senhor, dentro da casa do Senhor, adorando a Ele, celebrando a Ele, em comunhão com os irmãos. Porque um fortalece o outro, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Porque você estando com Ele, Ele te sustenta. Você clamando a Ele em verdade, Ele vai te ouvir. Porque se você decide caminhar com o Senhor, mas com o tempo você se afasta do Senhor, a palavra vai dizer que o demônio, quando ele sai da casa, aí você vai, limpa a casa, organiza tudo, fica tudo bonitinho, cheiroso. Você está com Jesus, está tudo cheiroso, você está tudo bem. E aí o demônio anda a rodear, só que não encontra lugar para ficar. E aí se ele retorna e encontra a casa arrumadinha, toda perfumada, todo organizado, ele entra, mas não entra sozinho. Ele traz mais 7. E o estado daquele vai ser pior, ainda pior do que era antes. Mas se a sua casa está habitada pelo Espírito Santo de Deus, esse demônio não vai entrar na sua casa. Porque não habita o Espírito Santo e os demônios no mesmo lugar. Não sei por que eu peguei para essa linha agora, mas Deus está direcionando. Porque quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus em nossa casa, dentro de nós, demônio nenhum tem poder para entrar aqui e fazer arruaça, não. Mas se ele sai, quando ele volta, ele encontra a casa vazia, está arrumada, está bonitinha, mas está vazia, está desprotegida, aí ele vem e traz mais 7, e piores do que ele. Então se um já era ruim, ele vai buscar 7 piores ainda. Imagina o estado dessa pessoa. Então, queridos, permanece e crê nessa promessa do Senhor. Não tenha medo não, porque as lutas vão vir, e o Senhor, Ele não prometeu que ia tirar de nós as aflições, não. No mundo tereis aflições. Ele falou, ele foi enfático, ó, no mundo você vai ter aflição, sim. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então se Ele fala, eu venci o mundo, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Satanás nenhum tem poder não. Mas se a casa estiver preenchida, limpa, adornada, então, esse Isaías, eu gosto muito de Isaías, porque Isaías é o profeta messiânico. Ele profetizou há mais de 400 anos. Tudo o que ia acontecer com Jesus, Isaías profetizou. Então, eu parto desse princípio de que tudo que o profeta Isaías profetizou se concretizou. Então eu parto desse princípio que as promessas que Deus fez através da vida dele vão se cumprir. Então se Isaías falou, se o Senhor falou através da boca de Isaías para eu não ter medo, porque o Senhor ia me sustentar, ia me guiar, ia me ajudar, então eu tenho certeza que vai se cumprir. Assim como ele prometeu para o povo de Israel, prometeu para mim e para você. Não temas, porque eu estou contigo. Amém? E hoje é um dia especial. Dia de ceia do Senhor. Dia de ceia é um dia... Porque como eu falei no princípio, a mesa foi posta, as cadeiras ao redor, Jesus sentado na mesa, os discípulos sentados com Jesus, um grande banquete. Só que o que estava por vir era terrível. O que estava por vir era uma cena de dor, de sofrimento, de abandono, de frustração, de traição. Eu imagino
Como é que deve ter sido aquela cena? Os discípulos meio que sem perceber ainda o que estava por vir. Mas Jesus, na aflição da sua humanidade, sabendo o que ia acontecer, e ele vinha falando ao longo dos anos o que iria acontecer, que o corpo dele ia ser morto, que ele ia ser morto, que ele ia ser pregado, que ele ia ser humilhado. E os discípulos caminhando com ele até aquele certo momento ainda não tinha a plena convicção de como seria, do que seria, a ponto de vender o Jesus. Eu acho que no fundo eles tinham esperança de que Jesus ia reinar naquele tempo como um general mesmo. Eu acho que no fundo eles pensavam assim: não, hoje vai ser o dia que Jesus vai se levantar contra Roma e vai acabar com tudo. Mas não era isso que Isaías tinha profetizado. E aí, sentado à mesa, Jesus e os seus discípulos, e como último símbolo daquilo que ia acontecer, ele pegou o pão e fala assim: esse aqui é o meu corpo. Em outras palavras, esse aqui sou eu que vou ser partido. E distribuiu para os seus discípulos. Partiu o pão e distribuiu por todos aqueles. Logo em seguida, ele pega o cálice e fala assim: ó, esse aqui, ó, esse aqui é o meu sangue. Esse meu sangue vai ser derramado, depois do partir do pão, vai ser derramado por vocês, para que os seus pecados sejam perdoados. Ele não falou isso, mas na simbologia, quando ele distribuiu o sangue, esse aqui é o meu sangue. Aquele que não beber do meu sangue não é digno de mim. Aquele que não participar do meu sacrifício não é digno de mim. E quando a gente faz uma breve reflexão sobre a ceia, a gente fala sobre solidão, sobre abandono, sobre traição, sobre frustração. E aí, a ceia, ela nos ensina algumas coisas. Primeira coisa que ela nos ensina é que a ceia nos ensina a olhar para a cruz. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Sabe que a cruz, quando a gente olha para a cruz, a gente entende que ela resolveu o que o mundo não pode resolver. Eu, naquele tempo, no mundão, doidão, ninguém pôde resolver o meu problema. Mas aquele que foi morto na cruz foi o que resolveu o meu problema. Então, quando a gente pensa e olha para a ceia, o que a gente precisa lembrar primeiro? Olhar para frente, porque olhar para trás, aliás, porque a gente olha para a cruz, a gente lembra da cruz. A gente faz isso aqui, em memorial, em memória dele. A cruz, a ceia nos ensina a olhar para frente. Primeiro a gente olha para trás para olhar para a cruz. Agora a gente olha para frente para ver a esperança do futuro. Porque ele vai falar assim: até que ele venha. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios: até que ele venha. A gente tem que fazer isso até que ele venha, porque a esperança que nós temos é que ele vai voltar. Então a ceia primeiro faz a gente olhar para trás, para olhar para a cruz, olhar o sacrifício de Jesus. Olha para frente, para a promessa que foi feita. Ela nos ensina a olhar para o coração. Quando fala assim: examinai-vos a vós mesmos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a ceia nos convida a olhar para dentro de nós, examinar o que eu tenho feito de bom, o que eu tenho feito de ruim, onde está meu coração. Mas assim, muitas pessoas interpretam esse examinar-se a si mesmo. Aí a pessoa fala assim: hoje eu não vou tomar ceia porque eu briguei com a minha esposa. Não vou tomar ceia porque eu bati no meu filho. Não vou tomar ceia porque falei uma mentira.
Não, ela nos convida a examinarmos, nos arrependermos no ato e ceiarmos. Ela não fala assim, examine-se e afaste-se, não. Examine-se, pois, mas tome a ceia. Porque a ceia é instrumento de cura. A ceia é instrumento de perdão, de restauração, de comunhão, de reconciliação. Então nós aprendemos a olhar para trás, para a cruz, olhar para frente, que é o futuro, e olhar para dentro de nós, examinarmos a nós mesmos. Amém? E nesse momento, nós vamos estar participando da ceia. Nós vamos estar celebrando a morte e festejando a vida. Mas foi uma ordenança do Senhor: fazer isso em memória de mim. E aí, quem pode participar da ceia? Todos aqueles que estão batizados, estão em comunhão, segundo a Ormiban, a CBN. Mas eu entendo que a ceia é um ato divino. E aí, quando a gente toma ceia, se coloca diante do Senhor, e se coloca, se você fechar os olhos e imaginar uma mesa com os discípulos de Jesus sentados, e você participando da ceia, isso é lindo. E a ceia é um memorial. Muitos creem que a ceia, o vinho se transforma em sangue, transfiguração, transubstituição. Nós estudamos isso, né? Isso aí, André. Tá preparado para essa batina. Que o pão se transforma na carne. Tem certas religiões que acreditam que você não pode nem mastigar o pão, porque vai sangrar. É verdade, o pessoal acredita nisso. Amém. Desde que surta efeito. Mas a gente faz em memória. A gente está sempre... nunca se esquecer do sacrifício de cruz, do sangue derramado. Mas também que a gente possa sempre festejar, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. Na ceia é onde o céu se encontra com a terra. O passado é perdoado, o presente é restaurado e o futuro é cheio de esperança. Amém? Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.